Então, eu tenho um sistema que eu preciso fazer algo específico, o sistema não atende. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer de algum jeito, eu vou ter que resolver esse problema. Fazer em planilha, vou digitar na mão, vou direto no PVA. Então, todas essas soluções vão demandar um certo tempo de mim. Então, se eu sei como aproveitar, como utilizar os recursos que já existem no meu computador, está muito mais fácil. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 8ª live de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar obstáculos e atalhos que podem te atrapalhar ou te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos e, com isso, se transformar num profissional capaz de produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema de hoje é: já tenho um sistema. Por que aprender a acelerar minhas rotinas fiscais e tributárias? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar do workshop Transformando Horas em Minutos, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar as 4 coisas que você precisa saber para acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. Esse evento vai acontecer de 6 a 10 de dezembro e você pode se inscrever clicando no link aqui abaixo desse vídeo ou no link da bio do meu Instagram. Após fazer a sua inscrição, você vai cair numa página de obrigado com um botãozinho verde e clica nesse botão lá para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as novidades que vão rolar no workshop Transformando Horas em Minutos. Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. E o primeiro tema que eu quero trazer aqui, o primeiro tópico, é justamente sobre quais são os problemas de você depender 100% de um sistema. As pessoas que me acompanham têm muitas dúvidas sobre isso. Por que eu vou aprender a acelerar minhas rotinas de trabalho, a transformar horas de trabalho em minutos, se eu já tenho um sistema que faz isso por mim? Não faz sentido, né? Ou eu tenho, então, que aprender isso e abandonar o meu sistema, não vou usar meu sistema, vou usar só as soluções que eu mesmo vou desenvolver, e a gente vai esclarecer esse e outros assuntos, esses outros tópicos, né, ao longo dessa nossa live de hoje. Então, o primeiro tópico é esse: quais são os problemas de depender 100% de um sistema? Então, eu trouxe alguns elementos aqui para a gente refletir sobre. Primeiro, nenhum sistema ele é totalmente completo, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma empresa é um commodity, né? As empresas não funcionam todas iguais, da mesma forma. Então, as empresas têm particularidades que muitas vezes não são atendidas pelos sistemas. Os sistemas, normalmente, que as empresas utilizam são sistemas comerciais, né? Que são produzidos para atender a diversos setores de mercado e, logicamente, como cada empresa, empresas que estão no mesmo setor, têm a mesma atividade, têm particularidades de operação, imagina empresas de setores diferentes, de áreas de mercado diferentes. Então, é muito importante que um bom sistema, né, se adapte às necessidades empresariais. Por outro lado, a gente sabe também que é virtualmente impossível que qualquer desenvolvedor de software, por melhor que seja, consiga atender a 100% das necessidades de todos os seus clientes. A gente vive num país que tem agora em torno dos 18 milhões de CNPJs ativos e cada um desses CNPJs tem uma particularidade diferente na sua operação. Então, fica muito difícil de uma empresa, de um desenvolvedor de software, atender a todas essas necessidades específicas. Um outro ponto que é muito importante a gente levar em consideração, que a maioria dos sistemas, eles não são projetados para atender o cliente. O foco, na maioria das vezes, não está no cliente, está em atender o fisco. Então, eu preciso emitir nota fiscal. Então, o sistema se adequa para emitir notas fiscais. Ele pega lá todas as regras de emissão de documentos fiscais e aplica dentro do sistema dele. Tem as funcionalidades lá empresariais, calcular preço de mercadoria, financeiro, folha de ponto, tem todas essas funcionalidades, tá? Mas o sistema ele sempre vai procurar se basear na legislação fiscal e tributária. E não está errado não, tá? Isso é muito importante. Só que, como a empresa tem esse parâmetro, então, como eu falei, são 18 milhões de CNPJs, cada empresa com uma particularidade nas suas operações. Então, qual é a empresa modelo que eu vou utilizar para desenvolver meu sistema? Não tem, fica muito difícil. Se eu pego uma empresa para atender todas as necessidades dela, ela vai impactar isso em outros CNPJs, em outros clientes, e assim sucessivamente. Então, qual é o padrão mais seguro que eu posso utilizar para desenvolver meu sistema? Vai ser o padrão do fisco.
Então, eu vou pegar lá o movimento do fisco, né, as regras que o fisco impõe, e eu vou construir o meu sistema em torno disso. Então, isso é um outro ponto, né? Dependendo da qualidade do sistema, ele vai focar a maior parte da sua atenção, da sua energia em atender o fisco, né? E tem muitos que nem isso conseguem fazer de maneira correta, e as necessidades, as particularidades desse cliente ou desse contribuinte vão acabar ficando em segundo plano. Terceiro, sistemas são desenvolvidos para situações ideais, né? Para um mundo idealizado, só que a gente vive no mundo real. Deixa eu explicar um pouquinho melhor esse tópico aqui. Então, uma empresa, né, ela tem as operações de emissão de nota, né, recepção de documento, cálculo de preço, folha de ponto e tal, e existe um padrão, uma maneira ideal disso acontecer. Por exemplo, quando eu vendo uma mercadoria para fora do estado, se o produto tiver conteúdo de importação acima de 40% ou for importado, eu vou aplicar uma alíquota de ICMS de 4% na operação interestadual. Então é dessa maneira que a operação deve acontecer de forma ideal. Não sendo produto importado com conteúdo de importação, eu vou levar em consideração a regra de 7 ou 12%. Mas quantas vezes você mesmo já pegou uma nota fiscal que era para ter sido tributada 7 e está tributada com 12, ou era para ter sido tributada 4% e está tributada 7%? Então, essas são as situações do mundo real, como as coisas acontecem. Então, nesses momentos, nessas situações, normalmente os sistemas não prevêem isso. Não prevêem essas dificuldades, essas situações que podem acabar acontecendo. Então, é importante que você consiga reagir a isso, porque isso é o mundo real. Então, se o meu fornecedor manda para mim uma operação que tributou a 4%, mas era para ter tributado a 12%, poxa, eu estou desperdiçando, deixando de aproveitar 8% de crédito de ICMS. Então, eu tenho que estar preparado para identificar isso e pedir para o meu cliente, para o meu fornecedor, por exemplo, a nota fiscal de complemento do ICMS. Ou pode ser o contrário. O meu fornecedor foi lá e tributou a operação a 12%, mas o correto era 4%. Então, eu posso estar me creditando de 8% a mais. No primeiro momento, isso é bom, excelente. Mas, no futuro, o fisco vai me autuar por eu ter pego o crédito a maior. E aí, isso, inclusive, vai, se eu sou empresa comercial, né, e paga antecipação parcial, total, tem estado que chama de o encerramento, se encerramento da fase de tributação, isso vai, inclusive, diminuir a antecipação que eu tenho a pagar. E aí eu vou ter dois problemas lá na frente. Uma na minha apuração do ICMS normal e outro no cálculo das antecipações do ICMS. Então, são situações que podem acabar acontecendo, que são do mundo real, que a maioria do sistema, dos sistemas, né, a grande maioria deles, não estão preparados para essa realidade. Então, isso também não é uma crítica, né? É muito difícil que o sistema realmente esteja pronto para isso. Mas eu estou mostrando para vocês situações que dificilmente um sistema vai conseguir te atender. E aí, como é que você vai fazer para solucionar esses problemas, para resolver essas situações? Então, é importante que você tenha um conhecimento extra para te ajudar nisso. Mas vamos continuar aqui, que tem mais alguns tópicos que eu quero trazer relacionados ainda a esse problema de você depender 100% de um sistema. Cada empresa possui necessidades específicas, como eu falei, né? Então, na maioria das vezes, esses softwares não vão atender as necessidades. Eu lembro de um exemplo de uma aluna minha, que ela trabalha em indústria de ração, se não me engano, e ela tem um sistema muito bom, que é o SAP. Né? Ninguém nega que o SAP é um excelente sistema. Porém, ela tem uma série de planilhas para controlar diversas situações lá dentro da empresa dela que o sistema não consegue atender. Então, o sistema é ruim? Não, a gente sabe que o SAP é um excelente sistema. Porém, existem particularidades dessa empresa que o SAP não tem como prever. Como eu falei, são milhões de CNPJs espalhados pelo Brasil, e no caso do SAP, ele é um sistema mundial, então ele atende a diversos países. Então, aumenta ainda mais o nível de complexidade para que você chegue e atenda a todas as necessidades específicas daquele seu cliente. Então, mais um ponto que a gente precisa estar atento, que a gente precisa pesar quando a gente estiver contratando um sistema, e se a gente pensa, né, dessa forma, que você tem um sistema, ele já faz tudo para mim. Dificilmente ele vai fazer tudo o que você precisa. Então, se você não sabe como resolver um problema específico, como é que você vai ficar? O que é que vai acontecer? Você vai ficar dependendo desse sistema desenvolver essa funcionalidade para você. Ou você vai pedir, né, pagar para que o sistema desenvolva isso para você, ou esperar sair uma atualização, ou você vai resolver esse problema de forma manual. Então, nenhuma das três opções é a melhor das opções. Porque, às vezes, mesmo você pagando para desenvolver a solução, isso pode demorar meses, ou até anos, ou nunca ficar pronto. Eu tenho vários casos de clientes meus que têm problemas com o sistema,
funcionalidades que deveriam estar lá para atender o fisco, lembra que a gente falou a base é o fisco, né? Que deveria atender aquela situação específica e eles não atendem. Não é nenhuma situação específica da empresa, é uma situação específica do fisco. E o sistema não estava atendendo. E a gente foi lá, solicitou, pediu, beleza, a gente vai desenvolver. E até hoje, já tem mais de 6 meses, algumas dessas solicitações que a gente fez, e isso segue sem solução. Então, o que é que você vai fazer enquanto isso? Você vai ficar esperando? Você vai fazer de forma manual? Quanto tempo você vai gastar para resolver isso de forma manual? É viável? Não é? Então, é preciso ter uma alternativa para essas situações também. Esperar por uma solução, como eu falei, pode demorar meses. E nem sempre a empresa tem esse tempo todo. Eu lembro de uma história, foi a primeira vez que eu fechei um serviço para corrigir inconsistências de um arquivo SPED. Então, uma empresa foi autuada pelo fisco, recebeu uma intimação, e ela recebeu um prazo de 30 dias para ajustar, para ajeitar lá uma série de inconsistências dentro do SPED dela. E caso ela não cumprisse isso, ela corria o risco, inclusive, de ter sua inscrição estadual suspensa. Quem não sabe o que é isso, ter inscrição suspensa, é você não conseguir mais comprar e nem vender mercadoria. Eu costumo brincar, né, fazer uma analogia, que é como se você prendesse a respiração da empresa. Então, ela não consegue mais fazer esse fluxo de entrada e saída, né, de fluxo financeiro. Então, o que é que aconteceu nesse momento? A empresa recebeu a intimação, passou isso para a contabilidade, a contabilidade éramos nós, só que ela já vinha de outras contabilidades, passou por umas 2 ou 3 antes de chegar na gente, e aquele período que ela estava sendo fiscalizada era justamente das contabilidades anteriores. E aí tinha que falar com 2 ou 3 pessoas diferentes, cada um tirava o corpo fora e falava, isso aqui é problema do sistema, o sistema que tem que resolver isso para você. Para piorar a situação, ele tinha passado por 2 ou 3 sistemas também nesse período. E aí, não é mais cliente meu, né? Deixa lá, problema seu, eu vou desenvolver, mas não vou conseguir desenvolver isso agora. De repente, ele se viu uma sinuca de bico. De um lado, ele tinha lá um prazo de 30 dias, se ele não atendesse, não corrigisse aquelas situações, ele poderia ter a sua inscrição estadual suspensa e parar de operar, de comprar e de vender. E por outro, ele precisava resolver um problema e não tinha ninguém que se prontificasse para ajudá-lo a resolver. Resultado, eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu conseguiria resolver esse tipo de problema. Eu disse que sim, e quanto que eu cobraria para resolver esse problema. E na época eu pedi 10 mil reais para resolver esse problema para eles, e eles pagaram. Fizeram uma reunião lá, me cercaram lá com 4 pessoas da empresa, fizeram todo tipo de pergunta, e eu fui respondendo, e a gente fechou esse acordo, né, esse contrato, para eu corrigir as inconsistências desse site fiscal nesse prazo de 30 dias. Então, se eu não tivesse essa habilidade, por exemplo, essa empresa poderia ter deixado de operar, de vender. Faturava, se não me engano, mais ou menos em torno de 100, 150 mil reais por mês. Então, imagine você ficar 1, 2, 3 meses, porque não é uma questão só de suspender e pronto, acabou, beleza. Agora passam 2 dias e eu saio do castigo. Né? Não é aqueles castigos de mãe que passa a mão pela cabeça. É um castigo severo, você só vai sair daí quando você resolver a situação. E aí, numa situação dessa que ele está envolvido, quem poderia resolver? E agora, quem poderá se defender? Então, não tinha condições dele conseguir fazer aquilo sozinho, sem uma orientação técnica, sem alguém que conhecesse sobre o funcionamento da declaração, no caso do SPED. E aí, eu estava lá, felizmente, nesse momento, para poder atendê-lo e conseguir ter um bom faturamento por ter esse conhecimento, por saber como transformar horas de trabalho em minutos, como acelerar as rotinas fiscais e tributárias e fazer essas inconsistências dentro dos arquivos SPED para ele. Então, quando você espera o suporte, né, então, eu tenho um bom sistema, eles me atendem bem, eu faço solicitações, eles atendem, mas enquanto você espera o suporte te atender, 2, 3, 4 meses, o que você vai fazer com o problema que você tem ali na mão? Você vai deixar passar? Porque depois que passar o período, vai chegar um momento lá que o fisco vai lembrar de você, ele vai te pedir para fazer essas correções. E normalmente isso nunca vem num momento bom, sempre naquele momento que você está mais abafado, mais atarefado, aí você vai ter que voltar a poder retificar aqueles 4 meses, você não está conseguindo fazer num período normal, você tem que retificar 4, 5 meses num período muito mais curto. Então, período curto para resolver um problema grande. Então, enquanto isso, é interessante que você tenha um plano B, que você tenha uma alternativa para corrigir essas inconsistências que acontecem ao longo do caminho. Tá? E, por fim, quando existem essas situações, né, que é difícil de resolver, precisa do suporte do sistema, é muito mais prático que você saiba como criar um plano B, como elaborar uma solução alternativa para resolver esse problema para você. E aí, quando você não conhece
a lógica, né? Mais um ponto aqui, ó, eu não conheço como funcionam as rotinas que eu preciso desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho lá uma situação até de um cliente meu que ele vende para fora do estado e paga de forma contribuinte. E o sistema dele é meio de veleta. Então, tem hora que ele lança lá o registro 61, que são as informações do de forma contribuinte, tem horas que não lança. Então, ele lança quando quer. E aí a gente tem que ficar pedindo para o suporte para poder corrigir isso e todo mês acontece o mesmo problema, o mesmo erro. E às vezes você pede, o cara enrola e não resolve o problema. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma solução que pega os XMLs que ele emitiu ao longo do mês e vai lá e insere dentro do SPED fiscal essas informações. Pronto, problema resolvido. Eu não preciso ficar dependendo do sistema, né? Ficar todo mês lá pedindo, esperando não sei quanto tempo para poderem resolver o problema para mim. Eu mesmo vou lá e resolvo enquanto eu estou pedindo para o sistema resolver esse problema para mim. Então, eu tenho uma solução alternativa que me permite ganhar tempo, né, não deixar de fazer o que é correto, até porque eu vou ter um retrabalho lá na frente, e ao mesmo tempo eu estou aqui gerenciando a situação, pedindo ao sistema para resolver o problema, mas não estou parado, eu estou esperando que a solução chegue até mim. Então, beleza. A gente já trouxe aqui quais são os problemas de você depender 100% de um sistema. E agora, quais são os benefícios, né, de você não depender de um sistema? Então, se você entende como funciona a lógica, você vai ter maior facilidade, só para começar, tá? Eu ainda estou tentando trabalhar com o sistema. Então, só de eu entender como funciona a lógica das coisas, né? Então, nesse exemplo aí do registro 61, eu sei que a informação está lá no XML. Então, eu posso pegar essa informação que está no XML, montar um registro 61 e ir lá e inserir dentro do SPED fiscal. Então, fica muito mais fácil até de eu conversar com o suporte da empresa, porque o suporte ele entende de programação, ele entende de lógica, né? Então, se eu consigo entender sobre lógica, como funciona essa rotina, né? Logicamente, eu não estou falando de programação, de dizer quais são os comandos que ele tem que dar lá, mas tipo assim, se eu consigo estruturar a lógica de como a rotina tem que funcionar, fica muito mais fácil no diálogo com o suporte do sistema. Inclusive, fica mais fácil, né? E evita de eu ser enganado, porque às vezes você vai lá e fala com o suporte, cara, isso aí não tem como fazer não. Né? Muitas vezes já aconteceu isso comigo, o cara vai lá e fala que não tem como fazer. Então, cara, como que não tem como fazer? Eu pego uma planilha de Excel aqui e faço isso. Você está me dizendo que você tem um sistema que não consegue fazer isso? E aí o tom da conversa já começa a mudar. Então, quando você entende sobre aquilo que você está fazendo, fica até mais difícil de você ser enganado, né? De você ser lá engabelado pelo suporte dos sistemas. O que é que você ganha mais, né? Além disso? Maior agilidade e liberdade para lidar e resolver os problemas da vida real. Então, como eu falei lá, tem uma situação, vamos pegar uma situação já de escritório de contabilidade, que o meu cliente manda para mim um SPED dele, pegando crédito de operações de uso e consumo. Então, como a gente sabe, né, uso e consumo, ativo mobilizado, são operações que eu não devo pegar crédito de ICMS. Eu vou lá e peço para o meu cliente fazer essa operação, ele mudar lá no sistema dele esse lançamento. Mas tem muitas notas, sei lá, tem 25 notas fiscais que tem que fazer essas alterações. E aí, ele não quer fazer, diz que vai estar complicado, que está abafado de trabalho, que você vai te entregar isso daqui depois que fechar a apuração do ICMS. E aí você tem que se ver obrigado a fazer isso de forma manual, para lá e alterar essas informações na mão. Então, quando você tem a possibilidade de lançar mão de um recurso como esse, né, de utilizar os recursos do seu próprio computador para contornar essa situação, fica muito mais fácil. Então, não é que você vai deixar de informar para o cliente aquilo que precisa ser feito. Mas assim, você não vai sofrer tanto. Porque você pede para ele fazer as correções. Cara, eu não vou conseguir fazer, eu só vou entregar em tal data. Você fala, beleza, tal data você entrega. Só que aí você não fica esperando ele mandar. Você vai lá e resolve o seu problema rapidamente, né? Transforma horas em minutos e segue a vida, segue lá com sua apuração. Seu cliente não precisa saber que você já resolveu o problema. Você pede para ele mandar mesmo assim. E quando ele mandar, você vai lá, verifica, vê se está tudo ok e vai dando os macetes para ele. Cara, operação de consumo você não pega crédito de ICMS. E aí fica até mais fácil, inclusive, de você identificar. Todo mês, quando vier lá a operação, você identifica, pode criar uma solução para isso também, para identificar todas as operações de uso e consumo e pedir para o seu cliente fazer as correções. Então, cara, pega esse item aqui, muda, você tem que pegar isso aqui, zerar a base do ICMS, zerar o valor e mandar para mim de novo. E aí, enquanto isso, você roda lá a sua soluçãozinha, resolve o seu problema, segue sua apuração sem problema nenhum. Você não vai deixar de fazer o que é correto, né?
e nem vai gastar horas e horas para fazer essas correções de forma manual. Então, você está instruindo o seu cliente ao mesmo tempo que você está ganhando tempo. Então, é uma excelente estratégia aí para quem atua no escritório de contabilidade. Então, isso vai te dar, inclusive, a possibilidade de reduzir drasticamente o tempo que você vai gastar, né, nas suas rotinas operacionais, nas suas rotinas manuais. Então, tem um sistema que eu preciso fazer algo específico, o sistema não atende. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer de algum jeito, eu vou ter que resolver esse problema. Fazer em planilha, vou digitar na mão, vou direto no PVA. Então, todas essas soluções vão demandar um certo tempo de mim. Então, se eu sei como aproveitar, como utilizar os recursos que já existem no meu computador, está muito mais fácil. E assim, gente, não é algo que existe há ontem, né? Foi algo super novo que acabou de ser criado. Os recursos que eu ensino vocês a utilizarem aqui nesse canal, eles foram criados em 1993. Foi a primeira vez lá o Microsoft disponibilizou o VBA lá dentro do Excel. Então, é uma solução, para vocês terem uma ideia, eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Então, claro que naquela época, em 93, a gente não tinha XML, a gente não tinha spread fiscal, né? Mas em 2012, 2013, a gente já tinha essa situação, já tinha essa realidade. Então, desde aquela época, a gente já tinha esses recursos disponíveis e já poderia estar facilitando o nosso trabalho. Claro que são coisas novas, naquele momento ela estava acabando de surgir, só que agora a gente está chegando no momento de maturidade. A gente já tem aí robôs, né, o chamado RPA, Robotic Process Automation, que é basicamente um robô que simula o trabalho de uma pessoa, de um ser humano. Então, você vai lá lançando suas notas, ele grava aquela tela, e ele vai lá e repete aquele processo no seu lugar. Então, as estimativas dizem que é em torno de 5 vezes mais rápido do que uma pessoa digitando as informações. E isso aqui que eu estou ensinando para vocês, né, essa técnica de como acelerar as suas rotinas de trabalho, de como transformar horas de trabalho em minutos, a gente já conseguiu aqui executar rotinas até 34 mil vezes mais rápido do que uma pessoa executando de forma manual. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma maneira de executar o trabalho de vocês ainda mais rápido do que essa nova tecnologia que está surgindo aí do RPA. É muito mais rápido, inclusive. Por que ela está mais rápida? Porque a gente vai direto na informação. A gente não pega, por exemplo, como acontece lá com o RPA, que é o simular o comportamento de uma pessoa digitando uma nota fiscal dentro de um sistema. Eu vou simplesmente direto na informação e opero ela lá. Então, ó, se o meu cliente comprou uma mercadoria X do fornecedor tal, com tal CFOP, CST e alíquota, com esse NCM, eu vou dar essa tributação. Então, eu vou na informação, eu não entro no importa a nota fiscal para o sistema, depois eu vou lá na aba do CFOP, altero o CFOP, vou no campo da alíquota, altero a alíquota, vou no campo... Não, isso é muito mais lento. A gente vai diretamente na informação que já trouxe lá do XML, processo isso super rápido, altero as informações que eu preciso e já salvo diretamente, por exemplo, no SPED. Eu já gero um relatório lá no caso das antecipações do ICMS com o valor a pagar para o meu cliente. Depois é só pegar aquilo ali e gerar um documento de arrecadação para ele. Então é muito mais rápido você lidar diretamente com a informação que está lá no XML, que está lá no TXT, que você pegar essa informação, passar para dentro do sistema, alterar dentro do sistema, para daí você gerar um SPED ou gerar um XML da vida para poder utilizar, certo? Então, além disso, né, de você conseguir reduzir o tempo que você gastaria executando as suas tarefas, existem efeitos colaterais que ter esse conhecimento causa. Então, quando eu sou um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos, não só eu consigo ganhar mais tempo, né, produzir mais trabalhando menos, mas isso também começa a me colocar em evidência como um profissional. Por quê? Eu tenho uma habilidade que quase ninguém tem. Então, para pensar aí. Você que atua no escritório de contabilidade, ou que atua numa empresa comercial, numa empresa industrial. Aí, no setor onde você atua, quem tem essa habilidade? Está chovendo gente que sabe transformar horas de trabalho em minutos, que sabe utilizar os recursos do computador para eliminar os gargalos ou para reduzir os gargalos que a empresa possui? Não. Né? Muito pelo contrário. Tem pouquíssimas pessoas que têm essa habilidade. Então, se aí onde você trabalha não tem ninguém que possua essa habilidade, você pode ser a pessoa que vai desenvolver isso. Você pode ser a pessoa que vai aprender a utilizar esses recursos e que vai se destacar profissionalmente, sendo o cara que transforma a hora de trabalho em minutos no seu trabalho, no seu emprego. Inclusive, a gente tem aqui exemplos de alunos que já conseguiram fazer isso. Né? Tem um aluno que eu acho mais impressionante,
esse aluno que é o Rafael Alves. Ele entrou na indústria, agora já tem 90 filiais espalhadas pelo Brasil. Ele agora está com um projeto lá de fazer a análise do movimento fiscal. A galera demora mais ou menos 30 dias, né? Todas as filiais juntas, ele quer fazer isso tudo, ele sozinho, com a solução que ele vai desenvolver. Então, ele quer pegar o trabalho que pelo menos lá, 20 pessoas fazem de 90 filiais e fazer ele sozinho com a solução que ele vai desenvolver. Então, ele já vai conseguir reduzir drasticamente o tempo gasto para os profissionais dessa empresa. Aí vai demitir a galera? Não. As pessoas vão cuidar de outras coisas. A gente precisa de pessoas para analisar informações, analisar dados. Então, o sistema ele vai te ajudar a reunir e a organizar esses dados, mas as análises precisam ser feitas, pelo menos por enquanto ainda, né? Precisa ser feito por um ser humano, o cara que vai analisar, que vai fazer correlações ali e que vai trazer insights para ajudar essa empresa a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, esse aluno particularmente é muito interessante o caso dele, porque ele entrou nessa empresa, e com 20 dias de empresa, ele aceitou um desafio lá. Né? Ele se autoimpôs esse desafio. Falou, cara, eu vou resolver esse negócio. Que negócio era esse? Era uma conferência de movimentação fiscal. Ele precisava saber se a nota fiscal que estava lançada no sistema era ou não de uma operação interestadual. Então, tinha lá as informações no relatório, tinha o CFP que tinha sido lançada a nota. Ele queria saber o seguinte, essa nota fiscal aqui foi lançada com o CFP correto, o CFP de dentro do Estado, de fora do Estado? E aí ele criou um mecanismo para automatizar esse processo de verificação. Então, antes disso, era ele e mais 2 colegas que faziam essa verificação. Os 3 juntos demoravam 2 horas para poder identificar, para poder fazer toda essa análise, de forma manual. Depois que ele criou essa solução, ele sozinho conseguia agora fazer o trabalho que ele e mais 3 colegas conseguiam fazer em 2 horas, só que agora em 5 minutos. Então, 3 colegas juntos trabalhando de forma manual 2 horas, ele sozinho com a solução que ele desenvolveu, 5 minutos. E o que aconteceu? A coordenadora dele viu essa solução e falou, cara, eu quero você desenvolvendo mais desse tipo de solução para a gente precisa desse tipo de solução aqui dentro da empresa. E aí, com 20 dias de empresa, ele já começou a se destacar profissionalmente, passou um tempo, acho que foi 2, 3 meses, a empresa contratou uma outra pessoa para fazer o trabalho que ele fazia lá, para que ele pudesse se dedicar a criar essas soluções automatizadas, a transformar a hora de trabalho em minutos aí na empresa onde ele atua, né? Não só para a filial onde ele atua, mas para o Brasil todo. E aí depois a empresa criou um cargo especificamente para ele ocupar. E a mesma coisa de criar um cargo, né, aconteceu com um outro aluno nosso, né, de um escritório de contabilidade, já de um CNPJ só, uma empresa pequena, que ele desenvolveu uma rotina que transformava 8 horas de trabalho em 5 minutos para a chefe dele. Ele ganhou um prêmio por conta disso, por causa das soluções que ele desenvolveu no escritório, e ganhou, inclusive, um aumento de salário. Então, nessas 2 histórias que eu trouxe aqui para vocês, a gente consegue enxergar e ter essa habilidade de transformar horas de trabalho em minutos vai me permitir não só ter mais agilidade, né, produzir mais trabalhando menos, ganhar tempo no meu dia, mas como também conseguir aumentar meu salário e conseguir reconhecimento profissional. A gente que tem, nesse caso do escritório, também criar um cargo especificamente para o Eduardo trabalhar lá dentro da empresa. Então, a gente está vendo, basicamente, é como se fosse a criação de uma nova profissão, né, de profissionais da área fiscal e tributária que conhecem, que sabem como utilizar a tecnologia a seu favor para resolver os problemas no dia a dia da área fiscal e tributária. Isso, inclusive, dá para a gente a possibilidade também de a gente empreender dentro da área fiscal e tributária. Né? Como isso? Pô, se eu sei, por exemplo, que o meu cliente, eu trabalho no escritório de contabilidade, o cliente do escritório todo mês me manda um SPED cheio de inconsistências, ou eu estou lá, e vez por outra, eu vejo as empresas sendo autuadas, né, recebendo intimações para corrigir inconsistências nos seus SPEDs, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas têm problemas relacionados a isso. Elas não conseguem gerar as suas escriturações de maneira correta, de maneira que façam com que elas tenham uma operação mais segura. Então, o que é que eu posso fazer a partir dessa situação, dessa informação? Eu posso oferecer esse serviço para as empresas. Ah, mas a empresa não está nem aí para esse tipo de coisa, ela faz o negócio do jeito que der mesmo e acabou. E é verdade. Agora, o que é que o empresário quer? Você precisa mapear isso. Quando você entender o que o empresário quer e começar a oferecer isso para ele, as chances dele dizer sim para você são muito maiores. A gente tem alguns dados, inclusive, que mostram a necessidade desse tipo de habilidade na área fiscal tributária atualmente. Então, a Receita Federal vem batendo recordes atrás de recordes aí
de emissão de autos de inflação. Em 2019 foram 205 bilhões de reais, com B de bola, em autos de inflação emitidos. Em 2020, só não foi maior esse número por causa da pandemia, mas a média de autuações, né? Então, a quantidade de autuações, o valor de autuações gerados, dividido pela quantidade de autuações feitas, foi superior à média de 2019, que foi quando eles bateram o recorde. Então, se eles conseguissem mais ou menos a mesma quantidade de autuações no ano de 2020, eles teriam batido mais uma vez esse recorde. Né? E o que é que fez com que o fisco conseguisse chegar nesse número? Foi o investimento em tecnologia. Eles estão investindo cada vez mais pesado em ferramentas para cruzar dados, analisar essas informações e identificar essas inconsistências fiscais e tributárias. E com isso eles vão lá e autuam os contribuintes e com isso eles aumentam a arrecadação da Receita Federal e dos estados do Brasil. E a gente pode utilizar essa mesma tecnologia, né, essa mesma expertise, para que a gente também consiga se defender do fisco, para a gente conseguir identificar de antemão aonde que eu estou errando aqui na minha operação e corrigir isso. Então isso vai fazer o quê? Que eu consiga reduzir lá o impacto daqueles 200 bilhões de reais em autos de inflação gerados todo ano. Então eu costumo dizer, fazer uma conta aqui no papel de pau, que se a gente cobrasse 1% desse valor, a gente está falando de um mercado que movimenta 2 bilhões de reais por ano, que eu poderia estar inserido nesse mercado e ganhando esse dinheiro, oferecendo esse tipo de solução para as empresas. O que é que eu preciso para isso? Cara, eu preciso pegar as intimações que os clientes recebem. Ah, nunca recebi. Cara, você deve conhecer algum colega seu de trabalho, que trabalha em algum escritório, que recebeu alguma intimação. Fala, cara, eu só quero ver os tipos de intimação, quais são as causas principais que levam as empresas a serem autuadas. Não quero nem saber quem foi o cliente, não. Só quero saber qual foi o motivo. E em cima disso, você pode, então, é comum que as empresas sejam autuadas. Você pode pegar, sei lá, 20, 30 disso, você vai começar a perceber, tem esse problema aqui que a maioria das empresas acabam passando. Quer ver um exemplo? Quando a empresa ela muda a descrição do produto que ela está vendendo. Então, tem o código do produto, a descrição do produto. Troquei a descrição do produto, eu troquei o código dele, eu tenho que informar o registro no SPED fiscal, que é o registro 0205, que é para o fisco conseguir acompanhar, né, a vida desse produto. E a maioria das empresas, eu até hoje não conheci absolutamente nenhum sistema que faça essa gestão mudou a unidade, a descrição, ele vai lá e cria o registro e informa para o fisco, essa descrição valeu dessa data até essa data. Não vi nenhum até hoje. E a maioria das empresas que eu peguei, que foram intimadas pelo fisco, tinham que fazer essas informações, que tinham que gerar esse registro 0205, sob penalidade de ter sua inscrição suspensa caso não fizessem essas correções. Essas e outras situações, tá? Então, essa é uma das situações que você pode mapear e resolver esse problema e começar a oferecer esses serviços. Cara, eu vou começar a te ajudar aqui, a gerir melhor o seu negócio. Você não vai chegar lá e dizer para ele que você vai ajudar ele a fazer o SPED fiscal perfeito, porque não é isso que ele quer. O que ele quer é o seguinte: como que gerar o SPED fiscal da maneira correta vai me ajudar no meu negócio? Quando ele fala me ajudar no meu negócio, ele está querendo dizer o seguinte: como que isso aqui vai me ajudar a faturar mais? Como isso aqui vai me ajudar a reduzir o custo? Como isso aqui vai me ajudar a reduzir o risco? Então, quando você for conversar com o empresário, você vai conversar sempre nesses termos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana passada. Das pessoas que me acompanham aqui no canal entrou em contato comigo e falou: cara, eu tenho empresa, a gente fatura mais de 1 milhão por mês e eu quero que você faça para mim uma auditoria dos meus SPEDs, da minha movimentação fiscal. E eu comecei a analisar a movimentação dele. O que foi que eu identifiquei? Eu identifiquei que ele está vendendo mercadoria para os clientes dele, dá desconto, só que esse desconto não é aplicado na base de cálculo do CMS. Eu te vendo a mercadoria por R$100, te dou um desconto de 10. Então, a base de cálculo do meio do CMS deveria ser os R$100 do produto menos o desconto de 10. Então, R$90 de base de cálculo do CMS. No caso dele, não. Ele cobra os R$100, coloca os R$100 na base de cálculo do CMS. Ou seja, ele está aumentando a base de cálculo do CMS dele em R$10. R$10 não é nada. Aí você pega isso e multiplica, né? Pega uma empresa que tem uma operação de 1 milhão por mês, multiplica isso por 12 meses, dá um valorzinho interessante. Então, quando eu fui conversar com ele, ainda nem conversei, só dei um pequeno pitaco, né? Cara, eu encontrei isso aqui já. Foi que eu falei para ele? Eu não falei, cara, você tem que arrumar esse negócio aqui, a base do CMS, você está lançando
a maior. Eu falei para ele, ó, já descobri uma coisa aqui que vai te ajudar a aumentar seu faturamento e a reduzir seu custo. E aí sabe o que foi que ele me falou? Gostei, está falando minha língua. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar a língua do empresário. E uma vez que a gente sabe como falar a língua do empresário, fica muito mais fácil para a gente fechar os negócios com ele. Tá bom? Então, assim, essa é uma das vantagens de eu ter esse conhecimento de aprender a transformar o de trabalho em minutos, apesar de eu já possuir um sistema para me ajudar no meu dia a dia. Eu, por exemplo, eu utilizo o sistema de auditoria, né, fiscal, pega as PEG, cruza com XML, para identificar essas coisas. Eu não preciso reinventar a roda. Eu já tenho um sistema que faz isso, por que não utilizar? Eu vou utilizar esse sistema. Quando que eu vou lançar a mão das minhas habilidades de transformar o de trabalho em minutos? Quando eu precisar fazer alguma coisa que o meu sistema não me ajuda a fazer, e eu não quero ficar gastando meu tempo digitando lá, catando milho. Então, eu vou utilizar esse minha expertise para ganhar tempo ou para ajudar o meu cliente a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Tá? Então, assim, eu preciso, então, por exemplo, eu tenho essa habilidade, tenho esse conhecimento e eu uso sistemas. Né? Eu uso sistemas de contabilidade não tanto mais, mas uso sistemas de auditoria, de SPED. Por quê? Para facilitar. Então, eu lanço aqui, o cara pega lá milhares de regras e me dá para mim um relatório pronto do que está errado. Eu só vou trabalhando em cima daquilo. Eu vou criando as rotinas que vão facilitar as correções. Porque a maioria dos sistemas hoje, ele te diz o que está errado, mas ele não te ajuda a corrigir as informações. Ele não vai lá e altera, ó, isso aqui está errado. E ele vai lá e altera a informação. Você tem que fazer isso. Normalmente você vai fazer como? De forma manual. Tá? Mas para identificar as inconsistências, a gente tem muita ferramenta por aí. O que está faltando são ferramentas ou conhecimento para que a gente consiga fazer essas correções, essas alterações em massa. Tá? E isso é o tipo de conhecimento que vai ajudar a gente a fazer isso. E aí, como que eu faço? O que é que eu preciso saber se eu quiser aprender a entrar nesse mercado de 2 bilhões e começar a sair por aí transformando horas de trabalho em minutos? O que você vai precisar fazer é muito mais simples do que você possa imaginar. Você não vai precisar se transformar num programador, você não vai precisar ser um especialista em Excel ou em VBA, um programador profissional para isso, fazer uma faculdade, nada disso. Você vai precisar basicamente de 4 habilidades. E por que 4 habilidades? Então, veja só, a gente que atua na área fiscal e tributária, a gente passa a maior parte do tempo fazendo análise e alterando informações, manipulando informações, dados. Tá? Ora no formato XML, ora no formato TXT. Tem gente que ainda usa DANF, né, papel, PDF, planilha de Excel, para poder fazer essas análises. Mas o centro, o cerne da nossa atividade ali é justamente a análise e manipulação de dados. Então, para fazer análise e manipulação de dados, eu preciso de 4 habilidades. Que habilidades são essas? Vamos pegar um SPED como exemplo, tá? E pode ser qualquer SPED, fiscal, contribuições, SD, CF, tanto faz. Então, eu vou pegar esse arquivo e eu quero, por exemplo, descobrir lá, vamos pegar o SPED fiscal. Eu descobri que está faltando lá o registro 61, como eu dei exemplo para vocês. Então, eu preciso ter a habilidade de inserir esse registro lá no campo certinho, no lugar certinho, no SPED fiscal do meu cliente. Então, essa é uma das habilidades que eu preciso ter. Qual a segunda habilidade que eu preciso ter? Deletar. Então, vou dar um exemplo quando isso acontece. Normalmente, lá para o mês de fevereiro, quando os contribuintes mandam para a gente aquelas planilhas com o estoque, o saldo de estoque, a gente tem que se virar para informar isso dentro do SPED fiscal. Então, já tem uma habilidade de inserir dados, né, que seriam os registros H010 lá do SPED fiscal, mas também, quando eu insiro o 010, eu tenho um outro problema, eu preciso inserir o 0200, que é o cadastro de produto. Então não adianta só inserir o 010, tem que inserir o H010, tem que inserir o 0200 também. Só que aí eu tenho um efeito colateral. Eu não sei, né, especificamente quais são os produtos que eu vou lançar lá no 0200. Ou eu tenho que ficar ali analisando. Imagine um cliente que tem milhares de produtos. Aí eu tenho que pegar todo o inventário dele, depois eu tenho que pegar todo o cadastro de produto para saber o que entra e o que sai lá no SPED fiscal, para informar o 0200 e o H010. Como que eu posso fazer? Eu simplesmente pego todo o cadastro de produto dele, jogo dentro do SPED fiscal e ele vai me dar uma série de erros, dizendo o seguinte, ó, esse produto aqui que você informou não está informado no movimento fiscal. Então você tem que excluir ele do seu SPED. E aí o que você pode fazer? Você lança lá o seu inventário, a movimentação fiscal, tudo certinho, e aí você pega, faz uma varredura no seu SPED, identificando quais são
os produtos que estão lá no 0200 que não tem nenhuma movimentação, nem no 670, nem no H010, e aí você vai simplesmente limpando isso no seu SPED. Você volta lá e, isso aqui está na minha, isso aqui é uma lista, né, de produtos que estão sendo movimentados, e aí você confronta isso, esse produto está na minha lista? Não está, então deleta ele. Se tiver na lista, fica, se não tiver na lista, cai fora. Então, essa é uma habilidade que vai te ser muito útil quando você estiver fazendo lá o inventário dos seus clientes. Então, a habilidade de deletar registros do SPED. A gente já falou de duas. Inserir registros, deletar registros. E aí, com mais duas habilidades, eu consigo zerar todo e qualquer problema que eu tiver com arquivos SPED. E refrisando, né, relembrando, qualquer tipo de SPED, fiscal, contribuições, CD, CF, FB, RENIF, não importa. Por quê? Todos eles seguem a mesma lógica. A terceira habilidade que eu preciso ter, a habilidade de extrair dados de dentro desse SPED. Então, o SPED ele é um conjunto de registros, e um registro é um conjunto de campos. Dentro de cada campo eu tenho dados, informações. Então, às vezes, eu preciso extrair essas informações. Por exemplo, eu quero gerar um relatório do movimento fiscal do meu cliente. Por quê? Eu estou fazendo um trabalho aqui de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu quero gerar um relatório para mostrar para ele como que estava o lançamento antes e depois que eu fiz a exclusão. Então, eu estou gerando dois relatórios, um antes da exclusão e outro depois da exclusão. A habilidade de extrair dados do SPED vai me ajudar a fazer isso. E a quarta habilidade, que é justamente a habilidade que vai me ajudar a fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é entrar lá no campo específico, na base de cálculo do PIS, e alterar essa informação. Pego o valor do ICMS, subtrai da base que já está lá, chego na nova base. Pego essa nova base, calculo com a alíquota, gero um novo valor de PIS ou um novo valor de COFINS. Pronto, fiz a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Gero um novo relatório e comparo. Mostro para o meu cliente, esse produto aqui como estava antes, como está agora depois da exclusão. Esse aqui como estava antes, como está agora. Fica muito fácil de demonstrar o que foi que eu fiz ali no meu processo. Tá? Então, com essas quatro habilidades, que eu zero absolutamente todo e qualquer problema que tiver em arquivos SPED. E aí, como que eu faço para aprofundar e entender sobre essas quatro habilidades? Entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2021, eu vou estar ministrando um workshop 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar como que você pode usar essas quatro habilidades para resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para participar do workshop, é muito fácil. Clica aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, ou lá na bio do meu Instagram, também tem um link. Você clica, coloca lá o seu e-mail, você vai cair numa página de obrigado com um botãozinho verde para você clicar e entrar no nosso grupo de WhatsApp para você receber todas as informações sobre o que vai rolar no workshop Transformando Horas em Minutos. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.